Atenção! O que João viu, nenhum homem antes havia visto. Visões proibidas, criaturas indescritíveis, o próprio Filho do Homem, em glória absoluta. Prepare-se, porque você está prestes a entrar na revelação que mudou o destino da humanidade. Exilado em uma ilha deserta, João achou que seu fim estava próximo. Mas o céu tinha outros planos. Uma voz como trombeta rasgou o silêncio e diante dele, o Filho do Homem, a glória, o trono, o Cordeiro, o início dos segredos que sustentam a eternidade. Bem-vindos ao segundo episódio da nossa jornada cinematográfica pelo Apocalipse. Se você chegou até aqui, é porque não se contenta com uma leitura superficial. Você busca a experiência, a imersão, o poder bruto que essas palavras carregam. Hoje, vamos mergulhar fundo nos capítulos iniciais da revelação dada a João, explorando as cenas que formam a base para tudo o que está por vir. Segure-se firme, porque a visão começa agora. A história nos leva a uma ilha rochosa e isolada, chamada Patmos. Imagine o cenário: João, já idoso, exilado por sua fé, cercado apenas por pedras afiadas, ventos fortes e o som incessante do mar furioso. Para o Império Romano, era uma sentença de morte lenta, um lugar para ser esquecido. Mas para Hades, era o palco perfeito para uma das maiores revelações da história. No dia do Senhor, enquanto João estava em espírito, algo extraordinário aconteceu. Uma voz. Não era uma voz humana nem terrena. A Bíblia a descreve como o som de uma trombeta, poderosa, clara, atravessando a própria realidade e comandando a atenção total. João virou-se instintivamente para ver quem falava, e o que ele viu o fez cair como morto. Não era um anjo, nem uma visão comum. Era aquele que reina para sempre, o Filho do Homem, mas não como os discípulos o conheceram na Galileia. Ele estava glorificado. Seus olhos eram como chamas de fogo, penetrando a alma. Seus pés brilhavam como bronze polido em uma fornalha ardente. Seus cabelos, brancos como a mais pura neve, simbolizando sabedoria eterna. E seu rosto brilhava com uma intensidade maior que o sol do meio-dia. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, representando a palavra final de julgamento e verdade. Em meio a essa glória avassaladora, ele colocou a mão sobre João e disse as palavras que ecoam através dos séculos: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquel que vive, estive morto, mas eis que vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Era uma declaração de poder absoluto. Aquele que venceu a cruz agora se revelava como o Senhor soberano sobre toda a existência. Depois dessa visão impactante, a cena muda drasticamente. De repente, sem aviso, João foi arrebatado em espírito. A realidade de Patmos desapareceu e uma porta se abriu nos céus. Ele foi convidado a subir, a ver as coisas que deveriam acontecer. E o que ele viu em seguida é o centro de todo o universo. Lá estava o trono. Não há palavras humanas que possam descrever totalmente a cena. Imagine um trono de onde saíam luzes intensas, relâmpagos e trovões constantes. Uma demonstração de poder puro e majestade. Em volta do trono, um arco-íris brilhava com a cor de esmeralda, um símbolo da aliança e da misericórdia de Deus envolvendo sua justiça. Ao redor do trono principal, havia outros 24 tronos, ocupados por 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, a cor da pureza e da justiça, e usavam coroas de ouro, representando a autoridade que receberam. Eles não estavam parados. Eles se prostravam continuamente em adoração àquele que vive para sempre. E mais perto do trono, 4 criaturas viventes, seres celestiais indescritíveis. A Bíblia diz que eram cobertos de olhos por toda parte, por dentro e por fora, simbolizando a onisciência de Deus, que tudo vê. Suas asas brilhavam como fogo, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, proclamando em um coro eterno: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João não estava apenas vendo uma cena bonita. Ele estava diante da sala de controle do cosmos, o lugar onde tudo começa e onde tudo termina, a fonte de toda a criação, poder e autoridade. E então, no centro de toda essa glória, na mão direita de aquele que estava sentado no trono, João viu algo que mudaria tudo: um livro, um rolo, selado com 7 selos.
7 mistérios, 7 segredos que continham o plano de Deus para a redenção final do mundo. Um anjo poderoso proclamou com uma voz forte: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E um silêncio profundo caiu sobre o céu. Ninguém podia abri-lo. Nenhum anjo, nenhum ser celestial, nenhum homem na terra ou debaixo da terra. Ninguém era digno. Ao perceber isso, João começou a chorar desesperadamente. Ele entendeu a implicação. Se aquele livro permanecesse fechado, não haveria justiça. O mal continuaria a reinar. A promessa de redenção não se cumpriria. A esperança estava perdida. Mas em meio às suas lágrimas, um dos anciãos se aproximou e lhe disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá e reis do Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João olhou, esperando ver um leão poderoso, mas em vez disso, ele viu um cordeiro que parecia ter sido morto, mas que agora estava de pé, majestoso, sereno, irradiando glória eterna, o símbolo do sacrifício e da vitória. E quando o Cordeiro, Jesus Cristo, tomou o livro da mão do Pai, o céu inteiro explodiu em um nível de adoração que jamais havia sido visto. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes se prostraram diante dele. Milhões e milhões de anjos se juntaram ao coro. Milhões de vozes, de todas as nações, tribos e línguas. Toda a criação, nos céus, na terra e debaixo da terra, rendeu-se em um cântico de louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. A revelação de João começa com esta verdade fundamental. Aquele que parecia derrotado na cruz é, na verdade, o único digno de executar o plano final de Deus. O Cordeiro que foi morto é o leão que venceu. E porque ele venceu, a história tem um propósito. A justiça prevalecerá e a esperança nunca morrerá. Esta é apenas a abertura do Apocalipse, a base sobre a qual todos os outros eventos, julgamentos e profecias serão construídos. Entender quem está no trono e quem tem o livro é a chave para entender todo o resto. Obrigado por assistir a este episódio. Se esta mensagem tocou você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam experimentar o poder da revelação de João. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo, onde os selos começarão a ser abertos. 8 Love.